Oi, Laisa, esse é o nosso segundo vídeo da disciplina de matemática, tá? E nós vamos iniciar hoje a partir da página 9, que foi até onde nós fomos no primeiro vídeo, tá bom? Para isso, a Pro deixou como tarefinha para você recortar as peças para você ter em mão o material dourado, né? A Pro vai utilizar aqui o material dourado de madeira, mas você tem as pecinhas aí de cada um, né? Então você vai precisar da pecinha que representa o cubo, a pecinha que representa as centenas, as dezenas e as unidades, ok? Isso vai ajudar muito você na realização dessas atividades, tá? Então vamos lá. Olha só, atividade número 1. Lembra do jogo Nunca 10 que nós jogamos na escola com palitinhos? A gente tinha palitinho solto, feixinhos e feixões. Agora nós vamos relembrar ele aqui. Olha só, atividade número 1. A turma de Jonas também jogou Nunca 10 com a seguinte regra: ganhava o jogo quem conseguisse primeiro o cubo, que representa milhar, tá bom? Na última jogada do jogo Nunca 10, Jonas tinha as peças abaixo. Então ele tinha 6 cubinhos, pecinhas como essa. Ele tinha 9 barras, como essa. Ele tinha 9 placas, como essa. É assim que ele tava, tá bom? Aí ele foi e jogou o dado mais uma vez e ele tirou 5, tá? Então, olha só, ele tinha 6, a Pro vai colocar aqui, né? 6, e ele pegou mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos contar para ver quantas ficou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lembra que o nome do jogo é Nunca 10? Então, nós vamos ter que fazer uma troca. Nós vamos separar vamos trocar 10 por uma barra, tá bom? Então, vamos ver agora com quanto ele vai ficar, tá? Então, olha só, ao invés de 6 unidades, ele vai ficar com uma só, porque ele trocou. Ao invés de 10 barras, né, que ele ficou agora, ele vai ter que fazer outra troca. Então, ele vai trocar as 10 barras por mais uma centena. Então, vai ficar 0 aqui no lugar das dezenas, tá bom? No lugar da centena, ele tinha 9, mas agora ele ganhou mais uma. Então, ele ficou com 10. Então, ele vai poder fazer a troca pelo cubo. Muito bem. Então, olha só, tirando 5 no dado, ele vai ficar com um cubo e um cubinho, que representa 1001, tá bom? Vamos registrar a resposta? Olha só, letra A. Depois de juntar os últimos 5 cubinhos, Jonas ficou com quantas peças de cada tipo? Então, olha só, ele ficou com 11 cubinhos, fez a troca, né? Depois ele ficou com 10 dezenas, fez a troca. Depois ele ficou com 10 centenas, fez a troca também. Então, por fim, né, ele ficou com um cubo e um cubinho, ok? Então, você vai registrar aí um cubo e um cubinho, ok? B. Faça o registro numérico da pontuação final de Jonas. Então, se essa peça vale 1000 e essa vale 1, ele ficou com 1001. Por que o ábaco de papel de Jonatas tem 4 colunas? Então, nós vimos aí unidade, dezena, centena e milhar. Por que tem 4? Porque eles queriam, né, que no final se chegasse no cubo. E o cubo representa milhar, tá? Então, porque durante o jogo há a necessidade de colocar uma peça a mais no ábaco de papel, a milhar, que vai representar o cubo, tá bem? Página 10. Aqui na página 10 é bem legal. Olha só, nós temos aqui o desenho e material dourado e temos que preencher cada um, tá? Então, olha só, toda vez que você ver cubo, cubinho, cubinho é unidade. Você vai marcar na coluna da unidade. Toda vez que você ver barra, você vai marcar na coluna da barra, da dezena. Toda vez que você ver placa, na coluna da centena. E toda vez que você ver o cubo, na coluna da milhar, tá bom? Então, olha só, por exemplo,
No primeiro desenho, nós temos 2 cubinhos. Então, nós vamos lá na unidade e vamos marcar 2. Depois, nós temos 6 barras. Olha só, 6 barras. Então, nós vamos na coluna da dezena e vamos marcar 6. Nós não temos placa, então não vamos colocar nada. E não temos cubo, então não vamos colocar nada. Então, 6 dezenas e 2 unidades dá o total de 62, tá? Então, isso você vai fazer em toda a página 10 e também página 11, tá? Aí já vamos para a página 12. Atividade 3, olha só. Quantos grupos de 100 há em cada número abaixo? Então, vamos pensar. 500. Vamos descobrir quantos grupos de 100 nós teremos no número 500? Então, olha só, você pode utilizar o material dourado, né? Se está falando aqui de grupos de 100, você vai pegar as suas placas, tá? Cada placa vale 100, né? Então, vamos ver quantas que nós temos no 500. 100, 200, 300, 400, 500. Então, olha só, para formar o 500, nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5 placas. Então, em 500, nós temos 5 grupos de 10, ok? E você vai fazer isso nas demais atividades. Agora, na atividade 4, olha só, quanto vale o 4 no número 450? Então, vamos pensar. Aqui, para essa atividade, eu vou sugerir que você use as suas fichinhas. Você pode pegar ela aí. Então, olha só, essas fichinhas aqui, ó. Lembra delas? As azuis representam a unidade, as verdes a dezena e a amarela a centena. Com essa fichinha, esse exercício fica muito fácil. Então, olha só, 450. Então, nós vamos pegar a ficha com o 4, amarela, a ficha com o 5, verde, e não precisamos de mais nada. Olha só, formamos aqui o 450. Então, nós queremos saber o número 4, né? O que ele vale, tá? Como que eu vou saber o que o número 4 vale? É só eu ver o valor que aparece aqui. Então, ele vale 400, tá? Vou fazer mais uma. Olha, o número 130. A Pro vai pegar aqui e vai montar. Olha só, 130, montamos. Quer saber quanto vale o 3? Então, eu pego a fichinha que está com o 3 e esse é o valor dele, 30. Então, fica muito fácil se você resolver essas atividades com essa fichinha, tá? Agora, 5. Decomponha o número 1186. Então, vamos lá. O número 1186, ele tem um grupo de quanto? Ele tem um grupo de 1000, tá? Então, você vai pôr 1000 na primeira lacuna. Ele tem também um grupo de 100. Ele tem quantos grupos de 10? Ele tem 8 grupos de 10, terceiro espaço. E ele tem quantas unidades, né? Ele tem 6 unidades, tá? Ou também, ele tem 1 milhar, 1 centena, 8 dezenas e 6 unidades, tá? Muito bem. Página 13. Nós temos aqui um texto, tá? Pede para ler o texto e depois fazer o que se pede. Então, vamos lá. Tartaruga de couro. Ela pode ter o tamanho de um carro popular. Pesa de 400 a 750 quilos. É gigante essa tartaruga. Mas, quando mergulha, nada como se fosse a mais leve das criaturas do mar. Sua carapaça, ou casco, é formada por muitas placas ósseas interligadas por tecido cartilaginosos, o que a torna flexível. Para completar tudo isso, ela é coberta por uma pele que mais parece couro. Daí o nome, tartaruga de couro. E a fotinho dela tá aí, né? Mas o casco flexível da tartaruga de couro possibilita que ela realize mergulhos assim, sem colocar sua vida em risco.
Outra habilidade desse animal é o fôlego. Em 1999, um estudo científico registrou mergulhos de 67 minutos para esse réptil. Já em 2008, outro estudo registrou cerca de 84 minutos. Um ano depois, em 2009, novo recorde. Uma fêmea ficou submersa por 1 hora e 26 minutos, ou seja, 86 minutos, a uma profundidade de 1.186 metros, ok? Então, observa aí a imagem, né, da nossa tartaruga e vamos para a primeira atividade. Escreva em ordem crescente os números que aparecem no texto. Então, a primeira coisa que a prova vai pedir para você fazer, pegar um lápis de cor e pintar no texto todo o número que aparece. E aí, você vai ter que escrever eles em ordem crescente. Então, você pode ter como auxílio essa ficha aqui das escritas dos numerais, que ela vai trazer para você, né, um lembrete aí de qual é o menor, né? Então, você vai registrar os números nessa linha, todos os números, do menor para o maior, ok? Exercício 2. Com as fichas numeradas indicadas em cada item, escreva todos os números que podem se formar. Então, olha só, para essa atividade aqui é muito legal você usar suas fichinhas azuis, né? Na primeira, aparecem esses números, ó, o 9 e o 4. Então, você tem essa fichinha, né? O 9 e o 4. Com essas duas fichinhas, quais números que eu posso formar? Então, nessa ordem, ó, eu tenho 94. E nessa ordem, se eu alterar aqui, ó, eu vou ter o 49, tá? Então, você pode ir alterando para você saber quantos números você pode formar. E aí você vai marcar qual é o maior e qual é o menor, tá bem? Então usa as fichinhas azuis para fazer essa atividade aqui que vai ficar bem fácil. Na letra A dá para formar 2 números. Na letra B dá para formar 6 números. Na letra C dá para formar 6 números também. E na D, 6 números também, ok? Agora atividade 3. João e Lilian inventaram um jogo com fichas numeradas de 0 a 9, como a sua azul aqui. Cada um pegava 3 fichas do monte, e quem conseguisse formar o maior número com os algarismos tirados, ganharia o ponto. Em uma jogada, veja as fichas de cada um. Então, a Lilian pegou a ficha 0, 6 e a 3, formou o número 63. O João pegou a ficha 3, 5 e 4, olha só, né? Aí eles podiam alternar a ordem das fichas, né? Como a gente fez no exercício acima. Então você vai separar essas fichas. Vamos lá. Vamos separar a ficha 0, 6 e 3. No nosso azul, nós não temos o 0. Não tem problema, tá? Você vai imaginar aí o 0 também. Então você pode pegar o 6 e o 3, tá? E você coloca um papelzinho com o 0 daí para você utilizar nessa daqui. E na do João, você vai pegar o 3, o 5 e o 4, que daí nós temos aqui, né? 3, 5 e 4. E aí você vai ver qual deles que consegue formar o maior número. Você pode alterar a ordem dos números, ok? Qual dos dois colegas consegue ganhar um ponto nessa jogada? Com qual número? Então, você vai ver quais dessas 3 fichinhas que formam o número maior, ok? Para que assim ele possa ganhar esse pontinho, né? E agora, a prova vai deixar uma tarefinha, né? Então, vamos lá. A tarefinha de hoje, ela está na página 19, tá? Então, olha só, página 19 é muito fácil. O primeiro, você tem aqui um quadro e você tem que completar a sequência com os números corretos. E a segunda, você tem as fichinhas, que você pode usar as azuis, e você vai ver quantos números você consegue formar com essas fichinhas, alternando as ordens, tá bom? Um beijão e até mais!